Os conflitos no Oriente Médio parecem não ter um fim. Quando os confrontos cessam em uma parte da região, a guerra já explodiu em outro. Hoje, a Síria vive uma guerra civil. O Iraque está dividido. Israelenses e palestinos experimentam mais um acordo de cessar-fogo depois de vários ataques mútuos. Tudo isso sem contar as inúmeras tensões internas de cada um desses países. Hoje, o Voz vai te ajudar a entender melhor o que acontece nesta região do mundo. Olá, seja bem-vindo ao Voz. Hoje, o tema do programa são os conflitos no Oriente Médio. Eu estou recebendo aqui nossos convidados, mais uma vez, o professor Máximo Della Justina está aqui conosco. O professor leciona Economia, Ciência Política, Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele que fez graduação e mestrado pela Universidade de Londres. Também conosco, pela primeira vez aqui, obrigado pela presença, o professor Jamil Ibrahim Skanda. Ele é mestre e doutor em filosofia, atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo. Professor Máximo, obrigado pela presença aqui. E professor Jamil, obrigado também pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Vou começar pelo senhor, professor. Bom. A gente tem um conflito lá que, por tudo que a gente entende aqui no Ocidente, pelo noticiário que nos chega, não é só o conflito entre israelenses e palestinos. Há vários outros conflitos que têm, segundo o que nos chega, a origem nos conflitos religiosos. É esse o ponto de partida de todos os conflitos? Não é esse. Certamente que o ponto de partida dos conflitos não é a questão religiosa, é muito pelo contrário, porque se você se voltar para o verdadeiro islamismo, o verdadeiro judaísmo, o verdadeiro cristianismo, a história mostra que é paz, que deve haver. A questão é política. Lamentavelmente, a questão é política, a questão envolve petróleo, envolve questões geopolíticas importantes, envolve doutrinas radicais financiadas por alguns países, tanto ocidentais como orientais, e que chegaram a um ponto de exacerbação, de perder o controle. As pessoas que financiavam ou que financiaram ou que estimularam, né, o conflito no Oriente Médio perderam o controle sobre, digamos assim, seus, entre aspas, soldados. Professor Máximo, como é que a gente explica que parece eterno o conflito? Ou há uma sucessão de pequenos conflitos? Ora o problema é dentro do Irã, ora o problema é no Iraque, ora o problema retoma o conflito entre palestinos ou algumas forças palestinas e o Estado de Israel. Ora nós temos problemas na Líbia, na Síria. O que é que acontece? Por que há tantos conflitos sucessivos? Bom, em primeiro lugar, gostaria de expressar minha grande admiração por essa região do mundo, né? O Oriente Médio é muito rico, desde arquitetura, religião, filosofia, contribuição para a ciência, poesia e riqueza natural, o que leva a gente a ter um grande interesse. Eu iniciaria a minha argumentação trazendo à tona princípios de geopolítica e de teoria dos jogos, quando se trata de relações internacionais. Existe um princípio na teoria dos jogos que diz assim: eu devo estar sob controle sempre da situação. Eu posso ser refém às vezes, quando não é minha escolha. Agora, ser vítima, nunca. Infelizmente, quando se trata de relações internacionais, de jogos de poder, de interesses também, em específico dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, na região, não só agora, mas de longa data, né? E em se tratando de famílias estabelecidas e regimes, às vezes, não muito democráticos, todos procuram estar sob controle o tempo todo e, no jogo de sair da condição de refém para controle e não cair vítima, às vezes exacerba-se por outro lado, que é o lado da violência, onde você tem diversas coisas. Você tem pessoas que lutam pela justiça social no Oriente Médio, que são, do ponto de vista da filosofia política um pouco da esquerda, são pessoas autênticas, querem redistribuição de riqueza, querem qualidade de vida para todo mundo, querem que os recursos naturais que a natureza adotou sejam utilizados para desenvolver os países. Você tem outros que têm compromisso religioso, vamos dizer assim, bastante profundo, e outros também que deturpam um pouco a parte
da religião, que serve como uma cortina de fumaça para atender objetivos políticos, mas que o objetivo principal ele é econômico. Então, ao nosso ver, olhando de fora, parece que é um pouco bagunçado, parece que é um pouco intrincado, não é? Mas nós temos que entender também as relações econômicas e sociais e históricas dentro de cada país, entender a relação dos seus governantes com o seu povo, a relação desses governantes com a sua vizinhança e a relação dessa região com os grandes players, os grandes interessados no mundo, principalmente quando se trata de gás natural e petróleo. Bom, deixa eu continuar nessa questão que eu acho importante. O senhor disse aí que há interesses muito fortes do Ocidente naquela região. Sim. O senhor citou nominalmente Estados Unidos, Inglaterra, França. Isso. A Rússia também tem interesses lá? A Rússia tem, eu diria, não se pode entender, vou usar um termo sem faltar com respeito à região, a parafernália que está o Oriente Médio no momento, a parafernália política, não se pode entender tudo isso sem entender a geopolítica do petróleo e do gás e sem entender a geopolítica da Rússia. Se me permitir, gostaria de trazer aqui a cena, né, a ideia de que a Rússia, ela também, a pedido do Ocidente, que tem investimento em gás natural e petróleo, a Rússia fica de olho nas repúblicas centro-asiáticas. Nós temos o Cazaquistão, Turcomenistão, e outros que aí estão, como sempre brinco, né? São repúblicas da Ásia Central, ricas em petróleo e gás e outros minerais, que têm bastante investimentos aí, vamos nominalmente falar de Estados Unidos, da França e da Inglaterra. O Brasil próprio também já participa de investimentos no Cazaquistão. Então existe um pouco de hipocrisia do Ocidente, quer dizer, esses países eles têm que ter uma estabilidade, autoritária, mas estabilidade. Na medida em que alguns radicais de qualquer tendência fizerem algum barulho de desestabilização nessas repúblicas, o Ocidente pode contar com os tanques da Rússia também para manter o que se chama de estabilidade. Se você pegar a região ocidental da China, por exemplo, chamada Urumqi, existem movimentos separatistas de influência islâmica. Islâmica, vamos dizer assim, tolerável, não jihadista, mas existe algum interesse. Então a China também conta com a Rússia se eventualmente precisar esmagar alguma rebelião na região do Urumqi. Agora vou para o Oriente Médio. Você tem uma dinâmica, e eu até pediria permissão ao professor Jamil se eu me estender um pouquinho, porque eu acho que teríamos que fechar o ciclo aqui dessa geopolítica, né? Você tem um Irã que tem uma influência mais xiita. Você tem uma Aliás, Arábia... daqui a pouquinho, Isso. eu quero que o professor Jamil nos fale um pouco sobre essas divisões do islamismo, do Islã, né, entre sunitas, xiitas. Há outras visões do islamismo que acabam chegando a nós de uma forma muito superficial. Acho que é importante a gente tratar um pouquinho mais. Desculpe, professor, mas me interromper. Então, o que acontece? Numa região rica em petróleo, existe um interesse do Ocidente, ou dos investidores, ou dos importadores de recursos naturais, de que exista aí uma estabilidade. Não estamos falando se ela vai ser mais democrática ou menos democrática, uma estabilidade. E, historicamente, tem sido demonstrado que é uma estabilidade um pouco autoritária, não é? O Iraque, no momento, ele está sob um governo de tendência xiita, com o primeiro-ministro al-Maliki, que está de saída. Há um interesse, principalmente, da Arábia Saudita, do Catar e da vizinhança sunita, e também do Egito, e dos Estados Unidos, que o Iraque, pós-guerra, democratizado, ele seja governado por uma tendência mais sunita e não xiita. Nesse sentido, o Irã também teria uma participação na medida em que, ao se aproximar a possibilidade do Irã ter o enriquecimento do urânio e ter a possibilidade técnica de fazer a bomba nuclear, trabalha-se com um cenário totalmente diferente, novo, e alguns podem dizer parece absurdo, né? Em que o próprio Irã serviria de escudo a Israel. Quer dizer, a Rússia já apoia Israel e apoia o Irã diplomaticamente. O Irã nuclear poderia servir de escudo a Israel, que daria alguma tarefa, vamos dizer, no mundo islâmico para os xiitas moderados e assim por diante. Então, a geopolítica da Rússia é importante na Ásia Central, importante no Irã e no Oriente Médio como um todo, e, infelizmente, também na Europa Central, onde a Rússia, ao exportar gás natural para a Europa, passando pela Ucrânia, tem dois interesses bem interessantes. Quer dizer, para a Rússia, para a geopolítica da Rússia. O primeiro interesse é manter a possibilidade, a liberdade, eu diria,
de a Rússia manipular o preço do gás natural. Assim sendo, existe o interesse da Rússia desindustrializar o pouco que existe de indústria na Ucrânia, que está na região leste da Ucrânia, que é a região do conflito armado no momento. Então, uma Ucrânia que não entraria na União Europeia, uma Ucrânia que dependeria da sua exportação de trigo, tem uma agricultura forte, né? A Ucrânia tem as melhores terras para a plantação, e uma Ucrânia que dependeria dos royalties do gás natural, seria uma Ucrânia que estaria enfraquecida, unificada, não dividida, mas manipulada pela Rússia. Dependente da economia russa, é isso? Dependendo da economia russa. Por quê? Porque o russo daí enriquece, quer dizer, em cima do gás natural, impondo à Europa o preço que quiser. Lembrando que a gente está trabalhando na perspectiva do gás natural também sair, dar espaço para o gás de xisto, né, que a gente está vendo, mas a tecnologia ela leva de 6 a 10 anos para ser implantada, para você ter outras fontes alternativas para a Europa ser menos dependente do gás natural. Professor Jamil, eu queria que o senhor estabelecesse para a gente essas diferenças, porque chega para a gente assim, é impressionante como a palavra xiita, para muitos no Ocidente, passou a ser sinônimo de radicalismo. Né? Aqui no português, alguém que é chamado de xiita é alguém radical, que defende com veemência e até com violência uma determinada ideia. Esses conceitos que se estabeleceram aqui correspondem em algum percentual à realidade? Não, e sobretudo hoje. Se você contemplar o panorama político e sobretudo a questão dos muçulmanos e particularmente sunita e xiita, você vai ver que o Irã, que é xiita por excelência, hoje, no momento atual, é o mais sensato do ponto de vista da política. Acontece que a palavra entrou até no dicionário, lamentavelmente. Xiita, se você procurar você vai ver pessoa radical, pessoa... Inclusive em Brasília, na Câmara dos Deputados, existe o grupo xiita e o grupo moderado. Isto não procede, mas a origem disso, nesta época, foi a Revolução Iraniana de 1979. Então, a Revolução Iraniana, ela não interessava para alguns países ocidentais. Então, começou a mostrar que é uma revolução xiita, que é uma revolução bruta, e a partir daí veio para os nossos dias essa questão do xiita ser radical, o que não é verdade. Qual é a diferença entre xiita e sunita no islamismo? Do ponto de vista religioso, nenhum. Eles seguem o mesmo Alcorão, os mesmos preceitos, eles têm a mesma veneração pelo profeta, por seus familiares, por todos os califas. Só que quando o profeta Muhammad, ou Maomé, incorretamente como é conhecido aqui, morreu, houve um impasse com relação à sucessão do profeta. Pois bem, algum grupo disse assim, para sucedê-lo tem que ser alguém da genealogia dele, tem que ser alguém da família do profeta. Outros disseram, não, qualquer um pode ser. Pois bem, aqueles que disseram que deve ser alguém da genealogia do profeta, da família do profeta, passaram a ser chamados de partidários de Ali, que era o genro do profeta. Partidário desse significa Shi'at Ali. Shi'at Ali, em português, significa partidários de Ali. Os outros passaram a ser chamados de sunitas, ou seja, tradição. Então, não tem uma diferença religiosa, porém, com o tempo, isto gerou diferença política. Então, a pessoa tem um comportamento político determinado, não por ser sunita ou xiita. Ela tem aquele comportamento político e, coincidentemente, digamos, a Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita. Então, o que acontece no Ocidente? O Ocidente troca a etnia pela religião. Por exemplo, diz assim, terrorismo islâmico. Ora, então, o terrorismo não é islâmico, o terrorismo pode ser, por exemplo, terrorismo dos árabes, dos judeus, dos russos. Não, mas o islâmico, para caracterizar o árabe, seja qual for, às vezes não é nem muçulmano.
Mas esta foi uma expressão que o Ocidente cunhou com interesses. Com interesses. Mas a diferença, do ponto de vista religioso, doutrinal, é mínima. Mas essa distorção, professor, inevitavelmente faz com que o Ocidente olhe para o Islã de uma forma equivocada. Claro, mas veja, hoje em dia eu culpo a grande mídia por isso. Nós estamos passando conceitos históricos incorretos para as pessoas. A gente falou aqui da riqueza, né? E não estamos falando só da riqueza mineral, da riqueza econômica, do potencial econômico dos países de toda aquela região. A gente ignora grande parte, até por conta desse presente que o senhor acabou de descrever tão bem, a gente ignora grande parte da contribuição filosófica, da contribuição literária, da contribuição para o conhecimento de toda a humanidade, que partiu e ainda parte de lá. Este aspecto se perdeu. Não eu sei que não tem espaço para isso, mas se um dia você quiser, nós até podemos conversar sobre a contribuição. Por exemplo, os árabes foram, e particularmente os árabes muçulmanos, os receptores e divulgadores da cultura grega antiga. Exatamente. Note que o Ocidente conheceu a filosofia grega antiga pelas traduções que os muçulmanos fizeram ao árabe. Então, ninguém lembra exatamente isso que está falando, do aspecto cultural que há por trás da região. E eu acho que isso é proposital. Proposital por aqueles que têm interesse de dominar o petróleo da região. É lamentável que aquela região tenha sido o berço dos profetas, dos santos, de todas as religiões, e hoje sendo palco de atrocidades, de barbaridade, de desentendimento e assim por diante. Por quê? Porque existem estruturas, existem planejamentos em função da existência do gás, do petróleo, da agricultura e assim por diante. Antes de começar o programa, a gente dizia aqui que é impressionante como uma região que a gente poderia dizer tão abençoada com essas riquezas todas, paga um preço caríssimo exatamente por causa dessas riquezas. É lamentável, é lamentável. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo. Na sequência, no próximo bloco, eu quero discutir basicamente o conflito entre israelenses e palestinos. Certo. Até explicar um pouco o contexto histórico em que esse conflito se potencializou ao longo dos séculos, para que as pessoas entendam o quão intrincado é e quais os interesses envolvidos nesse conflito. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos para seguir discutindo no próximo bloco essa questão específica do confronto na região da Palestina e de Israel. Nós voltamos em instantes.